Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, do que a terra mais garrida, teu risonho lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, o público assistirá à apresentação da performance artística Saudação a Ogum, pelo artista de Burkina Faso, Ibrahim Drabo. Auni sogoma. Auni che.
Neste momento, a atriz e poetisa Elisa Lucinda nos brindará com a sua palavra. É tão emocionante esse ministério, é tão emocionante que, enfim, Margarete Menezes, da Cultura, Silvia Almeida, Marina, Lula presidente, me belisca. Me belisca, porque eu tive muito medo desse tempo demorar mais. Tive muito medo. Então, é assim, nossa, os 20 anos da CEPIR. Eu queria falar um poema, fui convidada pela nossa Aniele, minha parceira, para dizer um poema aqui. E eu pensei, o que eu vou dizer? Lembrei de um poema que eu fiz no final dos anos 80, é uma luta antiga nossa, mas que agora caminha sobre outros patamares. O poema se chama Profecia, e se transformou numa profecia mesmo, só que eu não sabia. Senão não era profecia. Aí, hoje andando nos corredores lá, nos estúdios Globo, fazendo uma novela com 70% do elenco negro, novidade total, novidade. E aí mudou a paisagem humana da Rede Globo. É muito preto, preto almoçando na sala onde todos almoçam, mas assim, é muita gente, preta, editora, fotógrafa, elenco, direção, tudo que a gente sonhou e merece. Está acontecendo e tem uma nova geração que também não vai recuar. Então, o poema, eu vou falar esse poema e cantar um pedacinho de uma música do Rael da Rima, que eu acho que traduz muito essa hora. Profecia. Um dia vou rir disso tudo. Peraí, desculpa. É que a historinha. Eu cheguei numa padaria, eu ia fazer uma novela. A primeira novela que eu ia fazer. Eu cheguei na padaria, 6 horas da manhã, lá na Tijuca, para comprar um pão, para tomar café e ir para o meu compromisso. Enfim, eu ia fazer um trabalho na televisão. E aí, eu estava muito feliz com isso. Chegou uma mulher na fila e falou assim: minha filha, você vem domingo de Páscoa, ou você vem na missa das domésticas? A Páscoa das domésticas, vocês não se organizam. E aí eu fiquei muito triste, porque aquela redução, né? Eu respeito muito o trabalho das domésticas, mas você reduzir qualquer negro só pode ser doméstico e tal. E aquilo me deixou muito, sabe, revoltada, indignada, e eu escrevi esse poema na padaria. Um dia eu vou rir disso tudo. Vou ter saudade do medo que eu tinha de não ter dinheiro amanhã. Um dia vou ser irmã da certeza de comer, beber, comprar disco, vinho, calcinha, livro, todo dia. E ter galinha no quintal e viver bem. Um dia, meu bem, me verás vestida de puro ouro e pensarás que eu vou a uma festa. A festa será aquela de estar em casa sem tensão, sem terceira imundície. Um dia, meu irmão, te direi, não te disse? E serei a negra mais feliz do Brasil. Não serei imbecil, serei sábia, sutil, coletiva e quilombola na riqueza. Eu, que era ovelha negra da quadrilha, vou sustentar a família e com tanta beleza, um dia vou pôr a mesa que o mundo guardou para mim, patroa e empregada, mas do meu próprio festim. Obrigada. Lindos, meu povo. Agora vamos lá. Rael da Rima é um rapper e eu amo muito essa música e poética dele. Não sei se é a minha cor ou esse meu jeito de andar, sempre tem um detector querendo me parar. Não sei se é a minha cor ou esse meu jeito de andar, sempre tem um detector querendo me parar. Melhor irem se acostumando, vão ter que se adaptar. Os pretos com din-din gastando, sem se preocupar. E para contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar, unidos nos fortificando.
quem vem lá. E para contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar, unidos nos fortificando. Ê, quem vem lá. Estou abraçando atrás. Neste momento, pedimos a todos que observem um minuto de silêncio em homenagem a Lohan Paulo dos Santos, filho do secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Ciganos, Ronaldo dos Santos. Agora, neste momento, fará uso da palavra a senhora Cleusa Aparecida da Silva, dirigente sindical e coordenadora administrativa da Casa Laudelina. Bom dia não, boa tarde, né, a todas, todos e todos presentes. Quero primeiramente, lógico, comprar o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sei que a gente teria 3 minutos, me pediram 1, eu vou tentar resumir a história em 1 minuto. Eu sei que tem muitas pessoas, companheiros e companheiras queridas nesse evento hoje. Estou vendo aqui na minha frente, que foi presidente, né, na Costa Rica, Lindy Campbell. A Elisa Lucinda Benedita da Silva, Cida Gonçalves, né, deve estar por aí também nosso querido ministro de Direitos Humanos, Aniele Franco, Margarete, um abraço em todas, mas o fundamental a dizer é sobre esses 20 anos de promoção da igualdade racial, lembrando que nós tivemos uma dupla interrupção deste processo. Então, nós podemos analisar de 2003 a 2016, eu penso que a CEPIR cumpriu um papel de impulsionar, né, a criação do conselho, a criação das próprias conferências, onde nós elaboramos as políticas públicas e começaram a fazer a gestão dessa a nível nacional. Então, foi uma boa impulsão, mas uma das reivindicações do movimento social negro e de mulheres negras brasileiras é que nós tivéssemos, de fato, um ministério. Então, obviamente, que a criação do ministério, né, não é só uma ação de reconhecimento desse potencial que tem os 57% da população brasileira, que somos uma maioria minorizada, e esse 28% que somos nós, mulheres negras, de modo geral. Nesse contexto, o que nós queríamos dizer para esse avanço e essa conquista política de um valor imensurável, que é a Constituição do Ministério, que nosso debate, que nós, enquanto mulheres negras, enquanto articulação de organização de mulheres negras brasileiras, estamos pautando a discussão do bem viver. Fizemos a marcha em 2015, vamos fazer a marcha das mulheres negras em 2025, mais 10, e a nossa pauta é o seguinte, é a questão de reparação e justiça social.
Nós entendemos a questão da política pública, da política de ação afirmativa, da reserva de vagas, que nós denominamos de cotas, que é uma das medidas da política de ação afirmativa. Tem vários outros mecanismos que você pode utilizar para a gestão da política pública. E nós estamos falando em reparação, que reparação histórica é um outro diálogo, é para além da política de ação afirmativa. É você pensar os 388 anos de escravização colonial e o Estado ter uma ação de reparo com esse crime que foi cometido. E nós temos várias experiências no mundo, em vários países da Europa, estão implementando política de reparação, assim como no próprio Estado, né, nos Estados Unidos das Américas. Illinois é uma das primeiras cidades que implementou uma política de reparação. É esse diálogo que nós queremos fazer com o Estado brasileiro, com o Ministério, reparação e justiça social. A nossa defasagem política enquanto mulheres negras, enquanto população negra, é em todas as áreas sociais. Nós não queremos apenas dialogar com os direitos humanos, com as mulheres, com a igualdade racial, mas nós queremos dialogar com as fundações, com o Ministério da Fazenda, da cidade, enfim, queremos discutir com todo o governo a política de reparação social. Muito obrigado. Eu aproveito, quero entregar este livro para o presidente Lula, com a história de Laudelina de Campos Melo, e essa foto nossa de 23 anos atrás, na cidade de Campinas, com o Toninho, o prefeito que foi assassinado, e nós fizemos essa foto, eu trouxe para você de presente. Muito obrigada, Cleusa. Com a palavra agora, o senhor Ivo Fonseca Silva, coordenador nacional dos Quilombos. Arrumar aqui o palco. Boa tarde, né? Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente Inácio Lula da Silva, senhoras ministras, a matemática não dá para chamar o nome de todos e todas, então, em nome da ministra Marina e o nome do senhor presidente, complemento todos da mesa. Em nome da plenária, eu quero complementar todos em nome dos meus filhos e filha da CONAC, que me chamam de pai. Então, eles estão cumprimentando todos a plenária. E os demais, eu falo da minha companheira Regina, a senadora Benedita, cumprimento os demais. Eu peço licença a todos e a todas que nós vamos quebrar esse protocolo de hoje, porque foi combinado para 3 horas e nós começamos já dando já às 4 horas. Mas a companheira que nos antecipou a fala, ela fez um panorama da política de igualdade racial no Brasil. Eu vou continuar com a fala da nossa companheira. A estrutura do racismo no Brasil é institucional. Presidente Lula, ministro Silvio, a estrutura do racismo é constitucional. Acho que você, nos seus debates, nos seus vídeos, nas suas palestras, você cita isso. Se você pega a história da Constituição do Brasil, você vai ver que nesses artigos nós não estamos presentes. Nós começamos a aparecer nos artigos do Brasil, no artigo da Constituição de 88 para cá. De 88 atrás, nós não era elemento do Estado. O racismo estruturado. A companheira senadora
deputada e demais cargos que ela tem, Benedita, ela disse, para nós consolidar o artigo 68, que trata de quilombo, imagina o que eu passei. A senhora falou isso. Para consolidar o artigo 68 na Constituição desse país. Olha o que nós passamos, que foi luta. E conseguimos o artigo 68, que trata da titulação das comunidades quilombolas. Mas nós não vamos falar da estrutura do racismo desde a história do Brasil, porque o tempo não dá. Mas se você pega a história do Brasil, você pega a estrutura do racismo, você pega o desrespeito com o nosso povo, que dá desde quando chegamos aqui na história da condição de escravo nesse país. Então a companheira Creuza, ela dá esse segmento e ela diz 20 anos da estrutura desse ministério. E 20 anos luta para consolidar o ministério, hoje. Porque quando o excelentíssimo senhor presidente Lula, no seu primeiro mandato, o ato de posse dele não pareceu o ministério, não pareceu a CEPI. E nós ficamos preocupados. Marte está aqui presente, a Regina está aqui presente, nós ficamos preocupados, mas no dia 20 de março, você criou a CEPI. E quem estava nessa mesa? Abdias do Nascimento. E ele pediu licença a todos os orixás para ele fazer a fala ao excelente senhor presidente. Pegando esse histórico, nós conseguimos consolidar, estruturar toda a política de igualdade racial do governo do PT, do presidente Lula, até a cassação da nossa presidenta Dilma. Consolidamos. Excelentíssimo senhor ministro Silvio, se você pegar um livro da nossa ministra Matilde Ribeiro, ela cita todos os passos que nós consolidamos a política de igualdade racial. Eu não vou dizer desses 6 anos que passou, daquele homem que passou, não vou dizer o nome, e eu já estou até preparado aqui nesse microfone, porque talvez um dia eu vou ser presidente. E eu vou participar de debate, não quero levar as minhas falas na caneta, na minha mão. Porque teve um cara que foi para um debate, e ele levou o que ele ia falar na mão. E a outra pessoa dizia para ele que ele não sabia falar, que ele falava só de uma corda só. Aí ele, falando, pareceu que ele estava na mão. Era o PT que ele escreveu na mão. Eu estou preparado para não fazer isso. Então, eu quero um dia ser presidente e participar do debate e fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Mas, para concluir a nossa fala, presidente, ministro, ministra, que está aqui presente, nós vamos partir para uma mudança de ordem desse momento. Esse momento é uma Assembleia Nacional da Igualdade Racial. Hoje é uma Assembleia Nacional da Igualdade Racial republicana. E aí o campo do direito poderia ver e mudar o protocolo aqui, porque todos esses momentos têm um rito. Para Ivo entrar tem que ter o crachá. Para que Ivo entrar tem que passar por uma linha. Então eu podia dizer que é uma assembleia, eu digo, eu quero uma questão de ordem para dar o caminhamento na minha assembleia de hoje. Quero mais tempo para a minha fala. Eu fui
tocado ali hoje, perguntando o que eu ia falar. Eu disse, eu vou falar mal. Aí a pessoa ficou preocupada, mas ela não sabe que eu sou fundador do PT do meu município de Mirinzal, no Maranhão. Eu fui candidato a deputado estadual. Eu fui candidato a vereador. Por incrível que pareça, senhor presidente, faltou um voto. Aí me chamaram para ir na Bahia, fazer encontros dos vereadores negros, e me convidaram. E todos os vereadores falaram, e agora estamos convidando o senhor Ivo Fonseca e tal. Aí eu fui e disse, Ivo Fonseca, quase vereador, porque não fui. Senhor presidente, como nós já quebramos esse protocolo, vamos dar os encaminhamentos à nossa Assembleia. A Assembleia nossa, a mudança de ordem, vamos tratar de finança. É isso que a minha companheira falou. Vamos tratar de finança. Nós queremos discutir com o Estado, porque a Assembleia ela é estruturada, oficializada. Aqui é o momento de Estado. Eu estou falando com o Estado. Eu não estou falando com, desculpa a palavra, Lula. Eu estou falando com o Estado. Todos os companheiros e companheiras que estão aqui representam o Estado. Então, mudança de ordem, vamos discutir finança. Quando a ministra Matilde disse que está consolidada a política, está escrita, nós queremos dinheiro. Então, a nossa questão racial é dinheiro. Como o ministro do Planejamento não está aqui, como fazer isso? Eu vou dar 3 caminhos e encerro a minha fala. 3 caminhos. Excelentíssimo senhor presidente, consulta a sua assessoria jurídica e vamos ver como mexer no Conselho Monetário desse país, para que nós façamos parte. Nós queremos fazer parte do Conselho Monetário. Se o Conselho Monetário tiver brecha, a sociedade negra quer fazer parte. E como fazer? Se no campo jurídico não pode, vamos embora fazer um conselho que possa ficar. Porque a lei não é um poste. A lei ela tem que ter as suas vírgulas, doutor Silvio. A lei tem que ser sua vírgula. E na vírgula a gente faz as suas complementações. Então vamos embora discutir o Conselho Monetário. O outro ponto, a Vossa Excelência, falta um ponto, senhor presidente, que o INCRA esteja a estrutura eficiente, que cria a diretoria do INCRA para que ela tenha mobilidade e condições financeiras de titular as nossas comunidades quilombolas. E para encerrar, que eu vou entregar todos os dados aqui que nós temos sobre agricultura familiar, vou entregar ao ministro, fui recomendado a entregar à primeira-dama também, diz que a primeira-dama lê bastante, então ela vai ler esse material, entendeu? E para encerrar, nós vamos criar um conselho curador dentro do Palácio para discutir a escravidão no Brasil. Aí vai para o campo jurídico. Um conselho curador, doutor Silvio, para nós falar para o presidente Lula o que é a escravidão. O que foi a escravidão no Brasil. No meu quilombo, presidente, até hoje tem um poço que jogava os escravos. E a minha avó me contava. A minha avó morreu com 105 anos, que é o quilombo Frechal, Mirinzal, Maranhão. Então, a escravidão só sente quem apanhou.
Quem não apanhou da escravidão não sabe o que é escravidão. E nós, negros, apanhamos e apanhamos até hoje. E isso nós temos que passar para o Estado brasileiro, para que ele entenda e compreenda e executa toda a política que nós merecemos por dentro desse Conselho Curador sobre a escravidão. Desculpa o momento, obrigado. Eu espero que em outro momento eu fique mais animado e muito contente. Estou contente, não vou falar mal do presidente. Eu gosto do presidente. Eu sempre votei no presidente. Obrigado. Obrigada, Ivo, pelos importantes apontamentos. Neste momento, fará uso da palavra a senhora Andressa Marques, escritora, doutora em literatura e beneficiária da política de cotas para estudantes. Boa tarde a todas, todes e todos. A minha avó, Andressa, mais conhecida como Nega, nasceu no meio do Cerrado há 90 anos. Ela é surda de nascença e isso afetou sua comunicação para sempre, levando a articular as palavras mal. Vó Nega tem esquizofrenia e seu mundo interior sempre foi habitado por vozes alheias para nós. A vida dela foi muito difícil. Toda vez que minha mãe conta algum episódio de sua trajetória, é difícil deixar os olhos secos, como a terra em que ela nasceu e vive até hoje. Ela sempre trabalhou e nunca foi à escola. Foi extratora do fruto do pequizeiro, lavou e passou roupa para muitas famílias, cozinhou bananas verdes para seus filhos quando não havia comida suficiente e lutou muito pelo seu direito de ser mãe. Ano passado, ela passou uns tempos aqui conosco e, para tentar distraí-la da saudade do seu quintal, que ela cultiva a beleza, demos a ela cadernos com ilustrações para colorir. Minha avó adorou a novidade, mas fiquei sensibilizada pela dificuldade inicial que ela teve para segurar o lápis, e aquilo doeu fundo em mim. Sou a neta mais velha e a primeira a ter um diploma universitário. Sou uma professora de português, mestra e doutora em literatura, filha de pais que precisaram abandonar os estudos para trabalhar quando eram muito jovens, e sempre ficarei impressionada com o salto educacional que aconteceu de uma geração para outra na minha família. Em 2003, eu cursava o 3º ano do ensino médio e soube que as cotas raciais seriam implementadas na UNB. Ser estudante daquele lugar, para mim, que sempre estudei em escolas públicas, era tão distante quanto o escuro profundo das grutas do Cerradão que Vó Nega nasceu. Mas naquele ano eu comecei a sonhar. Por um tempo, fiquei achando que eu tive sorte e que tinha nascido na época certa, então pude estudar. Isso tirava alguma alegria de mim, já que não é certo ter época certa para nascer e se desenvolver. Então percebi que a seiva das ações afirmativas, para mim, está no salto e no sonho. Passei a entendê-la como a chegada do tempo da promessa que nossos ancestrais sonharam e edificaram. Não foi sorte, foi herança de luta. O que mais me emociona nessa história que testemunhei e vivi é o movimento dos ventos novos que sopraram e nos fizeram acreditar que era a nossa vez. Vivi uma conquista que custou muita luta para quem veio antes de nós. E posso dizer que aproveitei tudo que ela pôde me oferecer. Participei do programa Afro Atitude, o querido Afro, que concedia bolsas de iniciação científica para estudantes negros cotistas. O Afro, querido. Fiz disciplinas e ouvi palestras que me levaram a pensar sobre as contradições. Me espelhei em professores, especialmente os negros e negras, que me ofertaram não só conhecimento, mas seus exemplos como um presente. Vi a ousadia do Enegrecer, coletivo de estudantes negros e negras do DF e do entorno. Salve Enegrecer! E fui cativada por sua energia criadora.
Fiz um curso sobre a aplicação da Lei 10.639 e lá me apaixonei pela Conceição Evaristo. Participei de eventos acadêmicos que me levaram a viajar de avião e ver o mar pela primeira vez. Vi estudantes organizados derrubando um reitor corrupto. Chorei de tristeza quando incendiaram propositalmente o apartamento dos estudantes africanos de várias nacionalidades na casa do estudante. Me indignei assistindo o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade das cotas raciais no STF, mas também celebrei a nossa vitória. Esses acontecimentos de experiências surgem desordenados na minha memória, mas isso faz parte do movimento de dentro. O fato é que estudantes negros, negras e negres daquele começo de tempo saltaram e lidaram com os conflitos próprios de qualquer mudança, mas não estávamos sozinhos e sozinhas. E isso eu não só vi como senti. Não foi apenas o fato de ter um diploma que mudou a minha vida. O que não poderia nunca conseguir de outra forma foi o aprendizado que tive numa universidade diversa e que foi provocada a fazer uma mudança por dentro. Houve um cisma ali, e esse caminho só pode ir para frente. É difícil falar sobre essa experiência porque sua densidade é exigente, complexa e está em processo. Recentemente, integrei um projeto de pesquisa e extensão com muitos estudantes negros e negras da graduação, que rendeu uma exposição histórico-fotográfica em que falamos sobre as narrativas da presença negra no DF. O material daquela experiência me trouxe uma história familiar, a descoberta de uma bisavó Yalorixá, que, acreditem, eu não conhecia. Quando isso aconteceu, senti que aquele movimento dos ventos novos que sopraram de novo para me fazer acreditar que era minha vez, mas dessa vez de escrever um romance. A Liga para a Ficção que criei teve essa geração de estudantes cotistas como matéria. E com ele, no ano passado, fui vencedora da Toca Literária, idealizada pelo escritor Marcelino Freire. Este ano, um romance de uma escritora egressa das cotas raciais na universidade será publicado pela editora Nós, que acaba de vencer o Jabuti de Livro do Ano. Estamos contando as nossas próprias histórias. Obrigada. Neste momento, pedimos a atenção do público para a exibição do vídeo institucional. Te prometendo, Tumbi! A luta não vai parar! Não esperava que um dia viver suficiente para ver Brasília ocupada por nós. Vamos construir a sociedade que sonhamos, uma sociedade justa, igualitária, em que a diferença racial não seja mais tratada como inferioridade, mas sim como equivalência.
Com a palavra, a ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Janja, minha companheira de luta. Boa tarde a todas as ministras e ministros aqui presentes, todos os deputados e deputadas. Vou saudar na pessoa de Benedita da Silva, que representa muito para mim, minha referência de vida. E vou saudar também na presença de Margarete, Esther e Marina, a todas as minhas companheiras e Cida Gonçalves. Bom, saúdo também os nossos ex-ministros e ministras, secretárias da antiga CEPI, que carregam em sua trajetória a liderança e gestão do que hoje celebramos como o legado da promoção da igualdade racial no Brasil. Minha imensa gratidão a Matilde Ribeiro, a saudosa Luísa Bairros, Fernanda, a saudosa Luísa Bairros, Nilma Lino Gomes, Edson Santos, Márcio Chagas, Eloy Ferreira, que pavimentaram e engrandeceram a luta pela superação do racismo na CEPI e fora dela. Também por vocês estamos avançando. Inicia esse discurso reverenciando nossa memória e luta para institucionalizar a dignidade do povo negro através de políticas públicas que promovam direitos. Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Essa data se tornou um marco internacional a partir da memória das 69 pessoas mortas no chamado Massacre de Shaperville, em Johannesburg, quando participavam de um protesto contra o apartheid de 21 de março de 1960. Essa data, desde janeiro desse ano, é também o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações de Candomblé, por lei do governo e coautoria com o nosso Ministério. Hoje, falamos por cada pessoa negra que já tombou no Estado brasileiro, falamos pela busca por memória, verdade, justiça e reparação. Falamos também pela nossa ancestralidade e raízes, que através das folhas e dos saberes das religiões de matriz africana, contribuíram para que bênçãos expressas no axé cobrissem de proteção aquelas e aqueles por tanto tempo esquecidos pelo Estado. Estamos aqui para honrar e celebrar os 20 anos da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI. Não é possível contar qualquer história honesta sobre a pauta da justiça social e racial no Brasil sem lembrar da Secretaria como referência e farol. Aquele 21 de março de 2003 marcou decisivamente o país ao inaugurar o sentido da responsabilidade do Estado no enfrentamento ao racismo, a partir da concepção e da execução de políticas públicas até então inéditas. Elas trouxeram o enfrentamento ao racismo para o debate público e institucional, de um modo até então não vivenciado na política brasileira. Uma conquista dos movimentos negros do qual somos frutos. A CEPI foi inspirada no que determina a Declaração e o Plano de Ação da Conferência de Durban, tornando-se referência mundial. As discussões em Durban serviram para subsídios para que o mundo se atentasse à necessidade de se elaborar ferramentas de eliminação do racismo, da xenofobia e outros modelos de discriminação e de intolerâncias. Foi a partir de Durban, da luta do movimento negro organizado e da criação da CEPI que rompemos com a figura da desigualdade genérica da sociedade brasileira, expressão da querida Cida Bento, evidenciando que na prática pública as desigualdades têm raça, classe e gênero, exigindo enfrentamentos específicos e transversais. Essa grande conquista deriva diretamente da luta histórica do movimento negro na articulação para que a promoção da igualdade fosse parte do planejamento global do país. E por isso se faz tão importante defender nosso lugar como o Ministério. O dia seguinte ao 13 de maio de 1888, que nunca chegou propriamente para o povo negro, vem se consolidando a partir da formulação de políticas públicas de reparação no Brasil. Sob a gestão de muitas lideranças que estão aqui, vimos a criação da Lei 10.639 de 2003, estabelecendo o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira para superar a história única e incluir o protagonismo negro nas salas de aulas da nossa sociedade.
Vimos também a aprovação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, em 2006. O fundamental Estatuto da Igualdade Racial, na Lei 12.288 de 2010, um marco proposto para garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos do combate à discriminação. E a emblemática Lei de Cotas para o Ensino Superior, na Lei 12.711 de 2012. Entre outras tantas ações importantes, abrangendo comunidades tradicionais, quilombolas, povos de terreiros e ciganos. Foi a intelectual Angela Davis que disse que precisamos nos esforçar para erguer-nos enquanto subimos. Em outras palavras, devemos subir de modo a garantir que todas as nossas irmãs e irmãos subam conosco. Eu fui cotista racial da UERJ com muito orgulho. Minha geração foi fortalecida por essas medidas e, como consequência, esse Planalto Central nunca viu uma esplanada tão negra como em 2023. Mas ainda somos poucos. Precisamos de muito mais. Juntos, como a maioria da população brasileira, somos 56% desse país. É preciso, contudo, destacar que na bicentenária história republicana do Brasil, não há dúvidas de que estes 20 anos foram os mais representativos para a população negra. A CEPIR é a raiz da democracia que queremos construir. Raízes profundas geram árvores fortes, como a existência do Ministério da Igualdade Racial, pasta que hoje comando com muita honra e um senso de responsabilidade imenso e coletivo e compartilhado com o nosso presidente. O governo federal colocou a urgência do enfrentamento ao racismo na centralidade dessa terceira gestão. E por isso, não descansaremos até que mais nenhuma pessoa negra no Brasil passe por fome, por tiro, por falta de oportunidade e pelo racismo sistêmico que se aprofunda em muitas dimensões. Exaltar essa trajetória no salão nobre de um palácio, na voz de uma mulher negra e periférica, com pessoas que não estavam acostumadas a frequentar esses espaços, confirma os expressivos avanços que ocorreram nessas 2 décadas. Viemos para ficar. Nossa formação, forjada na sabedoria ancestral das mais velhas, nos conduz a enxergar ainda a longa estrada que temos pela frente. Até que o discurso de hoje ecoa no Palácio do Planalto, seja a verdade dos becos, das favelas e das periferias do Brasil. Experimentamos nos últimos anos a fragilidade até das grandes conquistas, muitas delas desmanteladas e corrompidas pela barbárie que o autoritarismo patrocina quando conquista o poder. A precarização da vida, que pesa mais nos ombros das mulheres negras, a fome, a injustiça social perversa e violenta, tudo ainda repercute no cotidiano da população. O que emerge desse cenário é a nossa força coletiva e democrática que retomou as rédeas do país. A memória do que foi vivido nos ensina a seguir adiante sem pisar em falso e por isso afirmamos que o nosso Brasil é o da igualdade racial. Essa é a perspectiva que orienta as ações do Ministério da Igualdade Racial, sempre de forma transversal e invertendo a ordem do que sempre foi prioridade. Não vamos mais aceitar, por exemplo, que os territórios quilombolas, como de Brejo dos Crioulos, no norte de Minas, Lagoa dos Campinhos e Serra da Guia, em Sergipe, precisem aguardar mais de 1 década para terem seus territórios reconhecidos. O título que receberão hoje simboliza os novos tempos, não só para esses territórios, mas para muitos outros que este governo se compromete a avançar na garantia do direito à terra, à reparação e à promoção de dignidade para a população quilombola. Aqui, Ronaldo, eu lhe saldo a sua vida e lhe desejo muita força para você e sua família. Que você conte conosco nessa caminhada. Por isso, fico muito feliz, presidente Lula, de ver o senhor hoje aqui assinar o decreto que cria o Aquilomba Brasil.
Um programa que consiste em um conjunto de medidas intersetoriais voltadas à promoção dos direitos da população quilombola, com ênfase nos eixos temáticos de acesso à terra e território, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e etnodesenvolvimento local e direitos à cidadania. A promoção de direitos para as comunidades quilombolas no Brasil é um ato de reparação à enorme dívida histórica que o Estado brasileiro tem com essas populações. A partir do programa Quilomba Brasil, no eixo de acesso à terra, vamos organizar, junto com o INCRA, uma agenda nacional de titulação que começa com os títulos entregues hoje pelo nosso presidente. Agradeço demais ao presidente do INCRA e Paulo Teixeira por toda a construção coletiva. Obrigada, meu amigo. Junto ao MEC e ao ministro Camilo Santana, queremos garantir a permanência dos quilombolas no ensino superior para ampliar cotas para os nossos jovens quilombolas. Junto ao Ministério da Saúde, muito obrigada, Anísia, por toda a contribuição e parceria. Querida Anísia Trindade, queremos reconhecer a medicina tradicional quilombola e expandir as unidades básicas de saúde que atendem as comunidades mais isoladas. Na infraestrutura, junto com o ministro Alexandre Silveira, queremos retomar o programa Luz para Todos, que ainda não chegou para todos os quilombolas. Assim como queremos também retomar com o ministro das Cidades, Jader Filho, o Programa Nacional de Habitação Rural para garantir moradia digna aos quilombolas. Chegaremos com a Quilomba Brasil a mais de 1 milhão de pessoas quilombolas de todo o país. Uma administração pública federal mais diversa e negra é um compromisso desse governo. Hoje, nosso presidente Lula também assinará o decreto que propõe o preenchimento de vagas para pessoas negras, no mínimo de 30% dos cargos em comissão e função. Em parceria com o Ministério da Gestão e Inovação, obrigada, Esther, por toda a sua parceria e por segurar minha mão. Daremos esse passo inédito que entrará para a história. Negros e negras no topo da implementação de políticas públicas com o governo federal. Um novo horizonte para uma nova página dessa gestão. Como eu disse para o presidente Lula hoje mais cedo, não tem gasto para o governo federal, mas o ganho político ele é imensurável, inédito e tinha que ser assinado pelo senhor. Muito obrigada. Me alegra aqui também dizer que no campo da promoção de ações afirmativas, partiremos do princípio da transversalidade das políticas públicas e da interseccionalidade, sobretudo de raça, etnia e gênero, para definir o objeto central das diretrizes e elaborações normativas do novo Programa Nacional de Ações Afirmativas, nesse momento, através de um grupo de trabalho interministerial. Obrigada, Márcia. Obrigada, Ana. Passados 20 anos do início da criação de ações afirmativas no país, surge a necessidade, aprimoramento das políticas públicas já existentes e o desenvolvimento de novas políticas em outras áreas essenciais, de modo que tenhamos um programa nacional de ações afirmativas mais amplo e condizente com a realidade atual do país. Tendo em vista que as temáticas são transversais, a criação do GTI, assinado hoje pelo presidente Lula, torna-se imprescindível para que haja esforços conjuntos pelas respectivas áreas de governo na formulação das políticas públicas que levem nossos corpos e trajetórias para o protagonismo do acesso a oportunidades. Assim também, como um ato histórico, lançaremos aqui hoje o grupo de trabalho interministerial que irá se debruçar na estruturação do novo programa Juventude Negra Viva.
Uma articulação de políticas intersetoriais e transversais promotoras de uma vida de oportunidades para que a nossa juventude negra seja e se veja protagonista da própria história. Obrigada, Flávio Dino, obrigada, Marivaldo, obrigada, Silvia Almeida, por também caminhar conosco nessa. Juventude é presente e futuro que só existirá com a redução das desigualdades sociais e raciais, das vulnerabilidades sociais e estigmas enfrentados pelos jovens negros. Uma combinação perversa que produz dados alarmantes da violência letal. Foram os Racionais que cantaram sobre o negro drama de viver. A partir do programa Juventude Negra Viva, vamos reafirmar com políticas e ações que toda criança negra do Brasil necessita usufruir do direito básico de ir e vir sem ser confrontado, acessando oportunidades e direitos como saúde, educação, obrigada, Margarete, como cultura, trabalho e lazer. Cuidar da juventude significa valorizar o presente e permitir que ela siga contribuindo para o desenvolvimento do país, na economia, nas ciências, na cultura. É em nossa juventude negra que se repousa o futuro do nosso país. Aproveito esse momento para anunciar também a criação de um grupo de trabalho com outros ministérios e órgãos do governo federal, como o Ministério da Cultura, liderada pela minha grande amiga Margarete Menezes, políticas de salvaguarda e promoção da memória e herança africana no sítio arqueológico do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, onde passaram mais de 1 milhão de pessoas escravizadas. Trabalharemos juntos aos estados e municípios, à sociedade civil e ao movimento negro para elaborar formas de preservação da memória e da herança africana na região do Valongo, tão importante para a história das Américas. E no Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matriz Africanas e Nações de Candomblé, tenho orgulho de anunciar a criação de um GT de enfrentamento ao racismo religioso, onde pensaremos ações de combate a essa violência que aflige povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiros. Professar a fé é um direito inquestionável, garantido pela Constituição e que ainda não é uma realidade. Nestes 80 dias de trabalho à frente desse ministério, priorizamos colocar no centro a formulação pública, a reconstrução das bases que proporcionarão a ampliação da qualidade de vida e dignidade do povo negro brasileiro. Encerro emocionada com esse cruzamento de tempos históricos. É uma honra ser impulsionada pela memória de tantas conquistas das pessoas pretas que nos antecederam e ter a oportunidade de desenhar um futuro baseado em novos e inegociáveis parâmetros de equidade e bem viver. Agradeço a cada um de vocês que vieram até aqui, aos que não conseguiram entrar, aos que estão assistindo de casa, do transporte. Estamos apenas começando e com a confiança e credibilidade do presidente Lula, de todas as minhas companheiras e companheiros ministros, do movimento negro organizado, de toda a sociedade de forma geral, que se move pelo princípio da igualdade e da equidade racial, avançaremos cada vez mais para o dia em que o compromisso da CEPIR ao Ministério da Igualdade Racial seja coletivo e irreversível. Muito obrigada. Neste momento, o senhor presidente da República assinará o pacote pela igualdade racial com os seguintes atos normativos. Decreto Aquilomba Brasil.
Decreto sobre reserva de vagas de cargos em comissão e funções de confiança na Administração Pública Federal. Decreto que institui grupos de trabalho para o novo Programa Nacional de Ações Afirmativas. Decreto que institui grupos de trabalho para o Plano Juventude Negra Viva. Decreto que institui grupos de trabalho interministerial do Cais do Valongo. Decreto que institui grupos de trabalho de enfrentamento ao racismo religioso. Neste momento, convidamos ao palco para receberem do senhor Presidente da República e do Presidente do INCRA, César Fernando Aldrigue, os títulos de propriedade definitiva de imóveis situados em comunidades quilombolas. Lourdiana de Lima Oliveira e Francisco Cordeiro Barbosa, em nome da comunidade quilombola Brejo dos Crioulos, em Minas Gerais. Desculpa, não fala comigo agora, eu não vou conseguir te ajudar. Convidamos Rosilene dos Santos Pinheiro e Edmilson Santos, em nome da comunidade quilombola Lagoa dos Campinhos, em Sergipe.
Convidamos Josefa Maria da Silva Santos e Liliane Alves dos Santos, em nome da comunidade quilombola Serra da Guia, em Sergipe.
homenageando o senhor no Congresso. Ele foi homenageado no Congresso. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minha querida companheira, mulher e esposa, companheira Janja, querida Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, querido companheiro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, companheira Margarete Menezes, ministra da Cultura, companheiro Hélito já foi embora, Neuza Trindade, ministra da Saúde, companheira Esther Dreck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, companheira Marina da Silva, ministra do Meio Ambiente, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, companheiro Silva Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, companheiro Messias já foi embora, companheiro Vinícius também já foi embora, que é o Controlador-Geral da República, Sua Alteza Oni Deifé, soberano da nação Iorubá, a quem eu agradeço a sua presença no Brasil e a sua presença nesse ato. Muito obrigado. Embaixadores estrangeiros presentes, minha querida deputada Benedita da Silva, por quem cumprimento todas as senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, ex-ministro da Secretaria Especial de Política da Promoção da Igualdade Racial, eu não sei se algum deles estão aqui, a Matilde, o Martius, o Edson, o Eloy e a saudosa Luiz Helena de Barros, e a companheira Nilma Lino, que também não está aqui. Companheiras e companheiros, primeiro eu quero saudar a ministra Aniele Franco e toda a sua equipe pela excelência do trabalho apresentado. Vocês são o testemunho vivo da importância de haver cada vez mais pessoas negras em postos-chave do governo, formulando políticas e tornando decisões em nome da maioria da população. O que a ministra Aniele e este governo vão realizar nos próximos 4 anos será o desdobramento lógico de uma caminhada que começou há 2 décadas, quando criamos a CEPIR, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, em 21 de março de 2023. A criação da CEPIR foi precedida pela sanção, ainda nos primeiros dias do meu primeiro mandato, da Lei número 10.639, proposta pela educadora Esther Grossi. A lei tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas de nível fundamental e médio. Estudando a contribuição cultural, econômica e política dos povos africanos e seus descendentes, que crianças e jovens de todas as etnias aprendam a reconhecer e admirar esse extraordinário legado para o Brasil. A partir da criação da CEPIR, organizamos uma série de ações afirmativas inéditas em conjunto com outros ministérios e também com estados e municípios.
Está difícil meu papel aqui, viu? Venha me ajudar, Benedita. Finalmente, o Estado começava a resgatar uma das maiores dívidas históricas desse país. Em 2004, lançamos o programa Brasil Quilombola, que hoje volta reforçado com a Quilombola Brasil. Permanecem os princípios da agenda social quilombola e surgem novas prioridades, como a construção de um plano nacional de titulação de terras e a criação de programas de fortalecimento da agricultura familiar e quilombola. Aqui eu queria apenas ressaltar que muitas vezes a titulação de terra demora mais do que a gente esperava que pudesse demorar. Eu alguns meses atrás, eu fui visitar um quilombo em Contagem. E esse quilombo ele foi reconhecido por nós desde 2005, ainda no primeiro mandato presidencial. E eu fui lá em 2022, durante o processo eleitoral, fui fazer uma visita e eu pensei que ele já estava regularizado e, lamentavelmente, ainda não estava regularizado, numa demonstração de que demora mais do que a gente precisa. Em 2007, sancionei a Lei 11.635, que instituiu o 21 de janeiro como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. No último dia dos Reis, sancionei a Lei 14.519, proposta pelo deputado Vicentinho, e hoje comemoramos pela primeira vez o Dia Nacional das Tradições, das Raízes de Matrizes Africanas e Nações de Candomblé. Avançamos mais alguns passos com o Plano Nacional de Igualdade Racial e Política Nacional de Saúde Integral da População Negra em 2009. Em 2010, instituímos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial ao regulamentar o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado no Congresso Nacional a partir de uma emenda do projeto Paulo Praim. Aqui é importante, Niele, lembrar para você que este Estatuto da Igualdade Racial já estava há 10 anos para ser aprovado, e ele não era aprovado por causa de divergências que existiam entre as várias entidades que representavam o povo negro aqui no Brasil. Quase no final do meu mandato, eu fui participar de uma conferência e eu disse, olha, vocês têm a chance de aprovar este estatuto no meu mandato. Se não aprovar, pode ser muito difícil aprovar. E, graças a Deus, os companheiros aprovaram, que eu acho que foi um ganho excepcional para o movimento negro brasileiro. No mesmo ano, criamos a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. O primeiro campus da Unilab foi erguido em Redenção, no Ceará, a primeira cidade do país a abolir a escravidão em 1883. É importante lembrar que nós fizemos a primeira parte da universidade em Redenção, mas fizemos uma extensão da universidade em São Francisco do Conde, na Bahia, em que a nossa querida reitora morreu de forma precipitada por causa de uma doença que poderia ter cura, chamada a falciforme. Mas era uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Quando eu conheci ela pela primeira vez, eu voltei para São Paulo com a ideia de que, se eu tivesse conhecido aquela mulher com mais antecedência, pela competência que ela tinha, ela teria ido até virada dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, pela competência que eu vi aquela mulher dar numa aula para os seus alunos.
As conquistas prosseguiram com a presidenta Dilma Rousseff. Ela sancionou a lei que reserva vagas em universidades e escolas técnicas federais para estudantes de escolas públicas e de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Dilma também sancionou a lei que reserva 20% das vagas em concursos federais para pretos e pardos. E agora damos um passo além com o Programa Nacional de Ações Afirmativas, que reserva para pessoas pretas, pardas e indígenas 30% dos cargos comissionados e funções comissionadas executivas na administração pública federal. Minhas queridas amigas e meus amigos, sabemos que toda ação do Estado destinada a combater a miséria e a fome no Brasil deve ser antirracista. Esse entendimento guiou a criação da educação cidadã, do ProUni, do Fundeb, do Projove, do Pronaf, do microcrédito produtivo, das aquisições de safras da agricultura familiar, do Luz para Todos e do Minha Casa Minha Vida, entre tantos outros programas que foram criados. Sabemos ainda que o combate ao racismo não é tarefa apenas do Ministério da Igualdade Racial, mas de toda a esplanada dos ministérios e de toda a sociedade brasileira. Esse é um governo aberto ao diálogo com a sociedade civil, com o movimento negro e com o movimento dos direitos humanos. Reconstruir este país e criar políticas públicas cada vez mais inclusivas é uma tarefa obrigatória e uma obrigatória coletiva. Quero também dizer para vocês, não por acaso, muitas das políticas adotadas nos últimos 20 anos tomaram forma nas 3 conferências nacionais de promoção da igualdade racial que promovemos em 2005, 2009 e 2013. O movimento negro, grande ator da luta pela democracia, finalmente ganhava voz no Estado brasileiro. Com as 5 ações de hoje, voltamos a responder concretamente a bandeiras históricas do movimento negro. Há muitos anos, sua liderança sabe que quanto maior a presença de pessoas negras nos espaços políticos, mais forte o enfrentamento ao racismo no nosso país. Como disse certa vez uma das principais vozes contra o apartheid sul-africano, Stephen Biko, o racismo não implica apenas a execução de uma raça por outra. O racismo não implica apenas uma exclusão de uma raça por outra. Ele sempre pressupõe que a exclusão se faz para fins de dominação. Ou seja, combatendo o racismo, combatemos também as raízes históricas da desigualdade e a própria desigualdade neste país. Apesar de ocupar posto de 2ª maior nação negra do planeta, o Brasil ainda não acertou as contas com o passado de 350 anos de escravidão. Apesar de todos os esforços e avanços, este país ainda tem uma imensa dívida histórica a resgatar. Na prática, a Lei Áurea substituiu o confinamento das pessoas negras escravizadas nas senzalas pelo confinamento nos piores indicadores sociais do nosso planeta. Moradia, emprego, educação, saúde, segurança pública, qualquer que seja o indicador, homens e, principalmente, mulheres negras são sempre os maiores excluídos. Mais de um século após uma abolição que abandonou homens e mulheres e seus filhos à própria sorte, testemunhamos nos últimos 4 anos uma tentativa de retrocesso ao passado colonial. Por inação ou ação deliberadas, políticas públicas foram desmanteladas, direitos fundamentais foram sonegados e a fome voltou a assolar o país. A vida foi afrontada pela necropolítica e a democracia foi capturada pelo escárnio e a estupidez. Mas, apesar dos retrocessos e ameaças que nós assistimos, tentaram acabar com a CP, mas ela voltou agora na forma do Ministério da Igualdade Racial. Voltou ainda mais forte, pronta para abrir caminhos para um futuro igualitário, solidário e próspero. A boa notícia
A boa notícia é que não estamos começando do zero. As políticas inclusivas formaram professores, médicos, engenheiros, empresários, cientistas e tantos outros profissionais negros que hoje estão prontos para assumir seu lugar na história. É esta a hora de virarmos definitivamente a chave da discriminação, do preconceito e da exclusão. O povo negro não será tratado por esse governo apenas como público beneficiário de políticas sociais, mas como protagonistas de sua própria história. Chega de limitar os papéis na sociedade que a população afrodescendente pode ou não ocupar. Vocês podem ser o que quiserem, como quiserem e onde quiserem. Cabe ao Estado garantir oportunidades iguais para todos e todas. Meus amigos e minhas amigas, a crença na capacidade de todos os homens e mulheres determinarem os rumos do seu destino é o cerne da democracia. E se algum dia não houver mais essa possibilidade, a democracia perde a razão da existência. Muito se falou sobre democracia nesses últimos anos em que ela esteve efetivamente ameaçada. A verdade é que nenhum país do mundo será uma verdadeira democracia enquanto a cor da pele das pessoas determinar as oportunidades que elas terão ou não ao longo da sua vida. Sem cidadania plena não há democracia plena. Sem equidade de raça e gênero, tampouco haverá democracia. Direitos, oportunidades e justiça para todos e todos, é essa a verdadeira democracia. O racismo está na raiz das desigualdades. Por isso precisamos ser combatidos como uma praga na plantação. Só assim teremos colheitas cada vez mais fortes. Pois é com vida abundante e com as pessoas que as pessoas conquistam aquilo que sonham. Todo mundo, não importa raça, gênero ou crença, quer apenas ser feliz. Vamos então viver juntos e ser felizes e viver em paz. Queridas companheiras e queridos amigos, eu queria que vocês compreendessem que essa luta do combate ao racismo no país, do combate à desigualdade e da equidade de oportunidades é uma luta que não tem fim. É uma luta que toda vez que a gente conquistar 1 milímetro de espaço, a gente vai perceber que precisa conquistar um outro milímetro. O que é importante é que vocês tenham em conta que a gente não pode se conformar, porque na Suprema Corte tem um negro, porque na Suprema Corte tem uma negra, porque no Ministério da Justiça tem um negro, tem uma negra. Não. A gente não se tem que conformar com o mínimo necessário. Nós precisamos lutar para conquistar o máximo necessário que o povo negro tem direito nesse país. É uma luta igual a que o pobre faz para comer todo santo dia, igual que o pobre faz para ganhar um aumento de salário todo dia, igual a mulher faz para ser respeitada todo dia. Vocês estão percebendo que a gente cria lei, a gente faz decreto, a gente cria lei, mas sempre há um jeito de aumentar a violência contra a mulher e, sobretudo, contra a mulher negra. Ela é mais forte, há mais violência. E como é que a gente vai mudar isso? A gente vai mudando, não aceitando o mínimo necessário, brigando todo santo dia pelo máximo, por aquilo que a gente entende que vai ser a solução da nossa causa. Nós temos mais 4 anos. Hoje é o começo de uma nova conquista. Eu espero que o mês que vem vocês queiram novas coisas, o outro mês novas coisas, ao terminar o mandato mais coisas, até que um dia a gente sinta que a sociedade está definitivamente
sabe, humanizada, que ela está solidária, que ela está fraterna e que a gente vive efetivamente em igualdade plena entre pretos e brancos, entre pobres e ricos, entre pardos e amarelos, ou seja, que a gente não tenha nenhum problema de discriminação. Esse é um desejo, é um sonho e é uma luta que a gente tem que fazer. Por isso, Marielle, eu queria te agradecer, querida. Acho que, a hora que eu vi que está aí os meus dois companheiros ex-ministros, eu queria dizer para vocês que valeu a pena a gente fazer a primeira briga para criar a CP. Não era uma tarefa fácil, não era uma coisa fácil. A Benedita foi deputada federal. A Benedita, uma vez, ela fez um dos discursos mais extraordinários que foi feito no Congresso Constituinte para conquistar direitos elementares para os negros, e, de repente, um outro companheiro negro, ao invés de se contentar com o discurso dela, foi fazer um outro discurso e atrapalhou a votação que a gente estava prestes a ganhar, aquela proposta que foi feita. Eu queria dizer para vocês, lutem. Lutem com todas as forças de vocês, sem desrespeitar ninguém, mas lutem, porque nós haveremos de conseguir conquistar o sonho que todo povo negro deseja, de ser tratado com dignidade, com muito respeito e, eu diria, com muita igualdade. Um beijo no coração de vocês e até a próxima vitória, se Deus quiser. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do senhor presidente da República.